Olá a todos, na aula de hoje nós vamos complementar o terceiro ponto do tripé do diagnóstico microbiológico. Nós já vimos nas aulas passadas a característica morfológica, nós já vimos as características culturais, né, como eu cultivo esse micro-organismo, como eu semeio, como eu faço análise das características culturais, que é as características daquela colônia. E hoje nós vamos falar um pouquinho, introdutoriamente, sobre a parte bioquímica. Essas três características, elas serão contempladas em outras disciplinas, como a microclínica 1 e a microclínica 2, serão mais aprofundadas, mas sairemos da disciplina microbiologia básica com a ideia de como esse tripé é essencial para fazer o meu diagnóstico microbiológico. Então, na análise bioquímica, a bateria de testes é uma bateria de testes que visam revelar as vias bioquímicas peculiares de cada grupo de micro-organismo. Não esqueça que do tripé nós já coletamos informação sobre característica morfológica, nós já coletamos características culturais do micro-organismo, que são aquelas características da colônia, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é opaca, bordas. E agora nós vamos coletar a informação bioquímica. A bioquímica é uma análise mais aprofundada, molecular, das rotas bioquímicas que esse micro-organismo utiliza. Os seres vivos, para se manterem íntegros, organizados, eles possuem diversas rotas bioquímicas. E as bactérias não são diferentes disso. Então, cada grupo de micro-organismos, ela vai ter as suas características bioquímicas peculiares de cada grupo. Então é por isso que, para eu determinar essas características bioquímicas, eu tenho que fazer uma bateria de testes que vão revelar essas características bioquímicas que é peculiar de cada grupo. Nós vamos falar aqui de forma introdutória e superficial sobre isso. Então nós vamos dar como exemplo de análise bioquímica um grupo de micro-organismos, uma família que é a família Enterobacteriaceae. Dentro dessa família, nós temos diversos integrantes de micro-organismos patogênicos, importantes causadores de diversas infecções. Tá? Então, nós temos a Escherichia coli, nós temos o Proteus, nós temos a Serratia marcescens, nós temos a Klebsiella pneumoniae, a Klebsiella oxytoca. Esses micro-organismos, eles são integrantes dessa família e todos eles são importantes patógenos, causando infecções em diversos sítios, como sítio urinário, feridas operatórias, né? Então, eles são bem preponderantes no nosso dia a dia de trabalho. E como eu falei para vocês, esse é um grupo de micro-organismos, é uma família, e dentro dessa família, ela está agrupada como família porque ela possui especificidades, sejam elas características morfológicas peculiares, sejam elas características culturais peculiares, e sejam elas características bioquímicas que são peculiares desse micro-organismo. Não adianta eu fazer uma única análise bioquímica de uma única rota, não, eu tenho que fazer uma bateria de testes, que são o que está representativo aqui. Isso aqui é a bateria bioquímica da família Enterobacteriaceae. Então eu tenho aqui 3, 6, 9 testes. Vejam que 9 testes são 9 rotas bioquímicas, 9 características bioquímicas desse micro-organismo que eu vou determinar. Então, nós temos diversos testes, então, por exemplo, fermentação do açúcar, produção de gás, sulfeto de hidrogênio, se produz ou não, Voger-Proskauer, indol, citrato, urease, motilidade, lisina. Então, tudo isso aqui, os integrantes dessa família, elas podem dar positivo ou pode dar negativo, apesar de algumas características ser bem peculiar, como, por exemplo, a fermentação. Eles são organismos, essa família, são organismos fermentadores. Eu vou exemplificar apenas alguns desses testes, como eu falei para vocês, isso será aprofundado em outras oportunidades. Então, aqui nós temos a família Enterobacteriaceae. O grupo de testes, lá está mais compactado, mas eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 testes bioquímicos que eu posso fazer dentro dessa família. Eu já queria, de antemão, falar para vocês, deixar aqui registrado,
que eu não preciso fazer todos esses 14 testes. Eu tenho que selecionar. Posso fazer? Posso, mas eu tenho no mercado testes em que vem 9, em testes que vem 7 testes bioquímicos, e às vezes eu posso fazer isso em um único tubo. Como nós vimos na imagem anterior, eu mostrei os testes separados, que é para a gente ter uma ideia muito mais refinada desse processo. Mas depois, no decorrer do nosso curso, nós vamos vendo que tem outras possibilidades de grupos de testes mais compactos ou em um único tubo que são possíveis fazer. Eu trouxe aqui exemplo, esses são os 14 testes que são peculiares de quem? Da família Enterobacteriaceae. Cada indivíduo dessa família, ela vai apresentar ou não essa característica, tá certo? Então, por exemplo, eu trouxe aqui a Klebsiella pneumoniae, a oxytoca, só para mostrar para vocês. Esses dois micro-organismos, eles são integrantes da família Enterobacteriaceae. Por isso eu estou fazendo esses testes aqui. Mas olha o quão eles são parecidos, né? Como se fossem irmãos gêmeos dessa família, ó. Eles têm a mesma característica de fermentação, os dois produzem gases. Nesses dois testes aqui, o sulfeto de hidrogênio e o vermelho de metila, eles são negativos. O Vogel-Proskal, ele é positivo. O indol, eles diferem apenas no indol, ó. A pneumonia é negativa, ou seja, ela não produz indol, e a oxytoca produz indol. Se eu for olhar todos os outros testes, elas são idênticas. Então entendam aqui a importância de eu fazer uma bateria de testes, tá certo? Por que eu vou fazer essa bateria de testes? Porque às vezes os integrantes dessa família são tão parecidos que eles são bioquimicamente também muito parecidos e às vezes são diferenciáveis apenas por um único teste. No caso, a pneumonia e a oxytoca, elas são diferenciáveis apenas pela produção de indol, que a pneumonia não produz e a oxytoca produz. Uma coisa importante que eu quero deixar registrado também é que eu preciso saber os princípios desses testes, eu preciso conhecer a rota bioquímica. E eu trouxe algumas rotas bioquímicas aqui para a gente falar também, não de forma tão aprofundada sobre isso. Então, fermentação, por exemplo. Quando é que o micro-organismo é fermentador ou não? Que é testado aqui pelo KIA, né? Que é o teste de fermentação. Primeiro, a importância de nós conhecermos o micro-organismo que nós estamos trabalhando e as suas estruturas. Nós já conversamos sobre as estruturas bacterianas, já falamos de membrana, já falamos de parede, e nós vamos ver agora a importância do conhecimento dessas estruturas aqui na parte bioquímica. Então vejam só, eu tenho no meu meio de cultura, que o meu micro-organismo está sendo cultivado, a presença de um açúcar, como a lactose, por exemplo. Esse micro-organismo só vai utilizar na rota bioquímica a lactose se ela tiver um arcabouço bioquímico estrutural para isso. Então vejam só, o açúcar do meio, ele só vai... E vejam que a rota bioquímica acontece onde? No citosol da bactéria, no citoplasma, onde também nós vimos, quando falamos de estruturas, que acontecem todas as reações bioquímicas. Então esse açúcar, para entrar, ele tem que entrar por um poro que está na superfície da célula. E nós vimos que não é qualquer coisa que entra e sai da célula bacteriana, não. Tem toda uma gradação disso, né? Eu seleciono uma seletividade do que entra e o que sai dessa célula bacteriana. Então esse açúcar, ele só entra se a bactéria tiver o quê? Uma permease, que é uma proteína aqui na superfície que permite entrar esse açúcar. Então se ela tiver a permease, ela vai entrar, e agora olha aí o açúcar dentro da célula bacteriana. Dentro da célula bacteriana, eu preciso ter enzimas que vão quebrar este açúcar, né? Então a beta-galactosidase é a enzima que vai quebrar esse açúcar em glicose e galactose, ó. Um dímero agora vai estar o quê? Em monômero, 2 açúcares diferentes. Ela vai usar na sua rota bioquímica. E tudo que ela não usar, que ela não utilizar de carbono, de nitrogênio, ou mesmo uma molécula inteira, vai ser excretada, né? Vai ser jogada para o meio, e aí, ou subprodutos, né, da quebra dessa molécula, como ácido pirúvico, ácido mistos, e isso vai acidificar o meio, e às vezes, como acontece no meio clade, a minha colônia vai ficar amarela, mas não é pela característica do micro-organismo que possui o pigmento amarelo, não. É porque o meio permite revelar. Quando a colônia fica amarela, significa que ele é fermentador.
Então, o micro-organismo fermentador ele tem que ter um arcabouço bioquímico. Primeiro, um poro na superfície para que o açúcar entre para o citoplasma da bactéria, uma enzima para degradar esse açúcar e utilizar os subprodutos numa rota bioquímica e a excreção dessa substância para o meio. O micro-organismo que não tiver o poro, por exemplo, o açúcar não vai entrar e ela não vai utilizar esse açúcar em rota bioquímica, porque ele precisa estar dentro do citoplasma, tá certo? Aí seria uma bactéria não fermentadora daquele açúcar que eu estou testando. Outro teste, a produção de gás. O gás é o subproduto, principalmente daquele processo de fermentação que nós acabamos de ver. Nós vimos que ele joga para o ambiente o que ele não utiliza. Ele joga subprodutos, né, como ácidos mistos, por exemplo. Inclusive a produção de gás. E aí é lá no meu tubo que eu vou ver esse micro-organismo. Então, se houver, por exemplo, o meu meio está íntegro, como a gente vê aqui. Quando eu semeio o micro-organismo, ele cresce. E aí eu vejo a produção de gás. Como é que eu vejo isso? Com o meio produzindo bolhas, rachaduras no meio. Aí eu identifico. Vejam que nenhuma dessas aí eu estou enxergando a rota bioquímica acontecer. Mas eu estou vendo o resultado dela. No caso aqui, o resultado da produção de gás é o meio rachando. Eu não vi a rota bioquímica acontecendo, mas eu estou lendo isso de forma indireta. Outro importante é o teste aqui do indol, que nós vimos que diferencia a pneumonia e a oxitoca, que uma é negativa e a outra é positiva. É também uma rota bioquímica. Eu quero verificar se o micro-organismo tem a enzima triptofanase, que vai quebrar o triptofano que está no meu meio de cultura. Não esqueçam que todos esses tubos são um meio de cultura com constituintes que eu quero verificar se o micro-organismo utiliza ou não. Se ele utilizar, é porque ele tem aquela rota bioquímica. Se ele não utilizar, porque ele não possui. Então, aqui no caso do indol, eu quero verificar se a bactéria tem uma enzima chamada triptofanase, que vai quebrar o triptofano do meio. E quando ela quebra, ela transforma em outras substâncias. Nós já vimos, quando eu quebro um açúcar, eu transformo em coisas diferentes. Quando eu quebro o triptofano, eu transformo em coisas diferentes, como piruvato, como aminas ou como indol, que é o subproduto. Depois eu coloco um revelador, que é uma substância que eu coloco aqui, que a gente chama de reagente de Kovacs, e se a substância indol estiver presente, vai reagir e aí eu vou ver, olha. Então esse amarelinho aqui é o reagente que eu coloquei. Quando ele fica amarelo, significa que a bactéria não tem aquela rota bioquímica, ou seja, ela não tem a triptofanase, não quebrou o triptofano e não produziu indol. Então deu indol negativo. Quando a bactéria tem, quando eu coloco o reagente, o anel fica vermelho, esse anel superficial aqui. E aí eu vou identificar como isso, que neste caso deste tubo, que é positivo, a bactéria tem a triptofanase, que quebra o triptofano, produzindo indol. E aí quando eu coloquei o reagente, ele se revelou como positivo. Essa rota bioquímica, ela é importante porque é a parte final daquele tripé que nós falamos. Então aqui, por exemplo, para a família Enterobacteriaceae, as principais características que eu vou observar, levando em consideração esse tripé, né, essas três análises que nós fizemos aqui, eu vou ver que esta família possui determinadas características que eu devo verificar aqui na minha análise. Então, morfologicamente, qual é a característica da família Enterobacteriaceae? Primeiro, elas são bacilos gram-negativos, a maioria delas flagelados, veja que eu estou falando a maioria. Tem integrantes da família Enterobacteriaceae que não tem flagelos? Tem, tá? É por isso que eu vou analisar essas características. Nós sabemos na família humana que nós compartilhamos muitas características dentro da nossa própria família, mas tem algumas coisas que são diferenciáveis? Tem. Eu não sou tão igual ao meu irmão, eu tenho pequenas diferenças, tá? Então aqui a família Enterobacteriaceae, as principais características todos são bacilos gram-negativos, a maioria flagelado, alguns são capsulados. E onde é que eu vou ver isso na morfologia? Quando eu me analisar lá na minha microscopia, na minha coloração de gram, eu vou ver, olha lá só as características. Vamos ver, então isso aqui é uma imagem da família Enterobacteriaceae, ó. É bacilo gram-negativo? Sim, a coloração de gram me revelou isso, ó. Tudo análise morfológica. A maioria flagelado, eu não consigo ver flagelo aqui, mas aqui na bioquímica eu consigo ver, né? Maioria flagelado eu não consigo ver aqui, porque os flagelos são estruturas muito pequenas.
Cápsula eu consigo ver, ó. Então isso aqui é um bacilo gram-negativo capsulado. Como é que eu vejo a cápsula? Olha esse halo em volta aqui. Quando eu faço a coloração de gram e vejo esse halo em volta, isso significa que esse micro-organismo tem uma cápsula, né? Então, encapsulado. Então dá para ver na morfologia? Dá. E aí isso aqui é o didático, né, representativo. Então, ó, são bacilos gram-negativos, flagelados, alguns possuem as fibras ou pilos que nós vimos lá. É uma característica dessa família. Outra família de micro-organismos vai possuir essa característica? Não. Então, outras famílias serão de cocos gram-positivos, sem flagelos, tá? Então, nós temos que entender principalmente as características dos grandes grupos de micro-organismos, aqueles que têm representatividade como integrantes de agentes patogênicos. Quando nós passamos para a característica cultural, uma das características que eu posso ver aqui na minha cultura é como se eu usar o meio CLED, por exemplo, se ele fermenta ou não a glicose, e aí já é também um pouco de bioquímica que eu já estou vendo aqui antecipadamente no meu meio de cultura. Outra coisa importante na cultura, eu tenho que saber que essa família é anaeróbio facultativo, porque quando eu for colocar lá na minha estufa, eu tenho que ver isso, nós conversamos, se a minha estufa vai ter presença ou vai ter ausência de oxigênio. Porque se ele for anaeróbio e eu colocar ele na presença de oxigênio, ele não vai crescer. Como a nossa família que está conversando, a Enterobacteriaceae, é anaeróbio facultativo, tendo ou não oxigênio, ele vai crescer de forma satisfatória. Então aqui, por exemplo, é a cultura, onde eu vejo as colônias no meio CLED, quando elas são amarelas, significa que elas são fermentadores, e saber que elas são anaeróbios facultativos, ou seja, elas crescem na presença ou na ausência ou numa atmosfera com pouco oxigênio, tá? Então ela é bem versátil para crescer, tanto na presença quanto na ausência ou na diminuição desse oxigênio. As características bioquímicas, como nós acabamos de falar, é uma bateria de testes, eu vou ter que fazer aqui. Então, por exemplo, aqui é o meio TSI. Em um único tubo, eu posso fazer diversos tipos de análise de rotas bioquímicas, tá? Depois isso será acrescentado para vocês. Então, a bioquímica, fermentação, produção de gás, motilidade, tudo isso estou falando de 3, mas nós vimos que é mais do que isso, né? 9, 14 testes que eu faço. Aqui eu estou exemplificando a motilidade, que não deixa de ser uma característica morfológica, né? Nós vimos que a motilidade está relacionada com a presença de quem? De estruturas locomotoras, como o flagelo. Mas eu faço isso aqui, essa análise aqui dentro da bioquímica. Olha só, o meu meio aqui é um meio gelatinoso, então eu deixo o meu micro-organismo aqui, ó, nesse ponto específico. Se ele crescer no ponto onde eu deixei ele, significa que ele não saiu daquele local, não migrou para outras regiões, não migrou porque não tem aquela estrutura. Agora, quando eu deixo aqui, nesse outro exemplo, ele num ponto e ele migra, como é que eu sei que ele migrou aqui? Porque o meu meio ficou turvo, né? Ó, eu deixei ele nesse ponto, mas ele migrou para diversas outras regiões. E aí eu identifico que esse meu micro-organismo, ele é um micro-organismo que possui motilidade. Então vejo que as 3 coisas estão relacionadas: morfologia, cultura e bioquímica. E aí quando eu coleto as informações, eu consigo determinar o grupo ou a espécie daquele meu micro-organismo, tá? Então a família Enterobacteriaceae, quais são as características que eu deveria verificar? São bacilos gram-negativos, maioria flagelado, alguns encapsulados, são fermentadores da glicose, anaeróbios facultativos, fermentadores, produzem gás, possuem motilidade. Então, quando eu junciono essas 3 características, eu consigo no final dizer qual é a espécie. Não esqueço que as espécies dessa família, ela já tem muito bem determinada quais são as suas características bioquímicas. Então eu vou fazer a leitura ou a análise desses 3 aspectos e o meu resultado eu vou comparar com a minha tabela, que normalmente tem lá pregado no meu laboratório, ou no meu computador, ou na minha planilha. Então eu vou comparar. O resultado que eu obtive, ele se encaixa perfeitamente na característica bioquímica daquele micro-organismo, daquela espécie, daquela família. Se encaixar, eu acabei de concluir que o micro-organismo que estava naquela amostra biológica é essa espécie. Isso é o diagnóstico microbiológico. Muito obrigado.